Olá, pessoal. Hoje nós temos a convidada especial, várias funções, advogada, economista, que eu lembrei aqui de última hora, então um currículo bem recheado. Cunhada de cirurgião plástico, nora de cirurgião plástico e casada com cirurgião plástico, né, Tiago? É isso aí. Nossa, tem muitas plásticas? Primeira dúvida. Primeira dúvida, já fez muitas, né? Rafa está aqui hoje, Rafa Rodrigues, é casada com o Thiago, como o Augusto falou, nossa convidada para mais um episódio do Plástica Talks. E aí você fala, gente, o que uma advogada, uma economista está fazendo aqui no Plástica Talks, gente? Porque a Rafa, além de ser isso tudo, ela é mãe, ela é esposa do Thiago, e a gente vai saber aqui hoje como é que é essa rotina, né, Thiago, de acompanhar a vida de um cirurgião nos bastidores. Eu espero que ela não fale tudo. Não, eu espero que ela fale tudo, porque ele contou aqui várias coisas sobre a intimidade da casa dele, da casa de vocês. Mentira. Só falou que ele é descontraído, né, dentro de casa, que ele é brincalhão, e assim, eu não levei fé. Pior que é. É? Pior que é. O Rafa, mas se apresenta aí, conta pro pessoal quem que é a Rafa, pra gente poder começar o nosso papo. Eu acho que vocês já fizeram uma apresentação bem completa sobre mim. Meu nome é Rafaela Rodrigues, eu sou casada com o Thiago, sou formada em Direito e Economia. Atualmente eu advogo na área tributária e de planejamento patrimonial. E, junto com tudo isso, né, acumulo a função de mãe, esposa e ajudo também com algumas questões aí da clínica, né, nas partes mais burocráticas. A parte jurídica, né, os contratos, eu sei que a Rafa que auxilia a gente, né? A gente grita Rafa, Rafa aparece. Sim. Prazer ter você aqui, tá, Obrigada, Rafa? prazer Fique meu. à vontade, pode falar mal do seu marido, porque quem tá aqui hoje é o doutor Thiago, não é o seu marido, tá? A gente tá conversando com uma esposa de cirurgião, que por acaso é o Thiago, é uma mera coincidência, tá tudo certo, tá? Combinado. Rafa, inclusive, está esperando mais um filho, uma menina, né? E aí, mais uma função para acumular. Rafa, dessa logística toda que você tem aí, qual que é o seu maior desafio de ser esposa de um cirurgião que tem uma rotina super puxada? O desafio realmente é conseguir acumular todas as funções, porque atualmente, né, a gente, além de ser mãe, a gente quer também ter a sua própria profissão, ser uma boa esposa, ter a casa organizada, e acaba que acumular tudo isso, muitas vezes a gente não consegue fazer isso com equilíbrio, né? Tem vezes que as pessoas perguntam, como é que você consegue fazer isso? Como que você dá conta disso tudo? E a verdade é que a gente não dá. Então... Ufa, tô leve, não dou. Não dá. Então, eu acho que assim, no final, né? No final da semana, do mês, a vida foi equilibrada, mas no dia a dia não é equilibrado. Tem dia que você tem que se dedicar mais à profissão, e aí o filho fica mais de lado, o marido fica mais de lado. Aí tem dia que o filho precisa mais, e aí o trabalho fica mais de lado. Então, eu acho que o dia a dia é um pouco assim instável, um pouco desequilibrado, mas o saldo geral sempre é positivo, assim, né? Isso tudo vem com culpa? Com sempre, diária, né? Só pra ter certeza, lembrando né? que isso tudo pode piorar, né? Tá chegando aí. Vem mais uma só pra me testar mais um pouquinho. Ou seja, tudo pode piorar, Tudo né? pode Mas piorar. é o que eu falo sempre, desde o início. A Rafa sofreu um pouquinho no início, a gestação do Henrique não foi planejada. E aí, eu sempre falo, nós somos um time, né? Mesma coisa lá com a Patrícia e com você. Cada um tem uma função nesse time. Não tem uma função mais importante ou outra menos importante. É uma função que tem que ser cumprida para o time ter sucesso. Então, se um dia eu estou organizando a casa e a Rafa está fazendo outra coisa, isso é ótimo. No outro dia eu saio de casa para trabalhar e assim, são ciclos, né? A gente sabe que nesse momento, quando tem o neném no início, a mãe naturalmente fica um pouco mais restrita em relação ao trabalho. Mas isso pode ir mudando com o passar do tempo. Mas aproveitando esse tema, você falou que às vezes ajuda a Rafa em casa, na organização. Quando a gente morou junto, você nunca ajudou em nada. Obrigada, Augusto. Ufa, não precisa falar, ele mesmo falou, né? Eu quero que a Rafa fale. Comente sobre isso.
A ajuda dele é o quê? Ele BH. A ajuda dele é Lavar me o lembrar copo. o que está faltando. Ah, entendi. Ele chega em casa e fala, não tem ovo? Não tem banana? Não tem isso. Não, mas convenhamos, uma das minhas qualidades é a gestão. Então eu faço a gestão. Ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, mas a não sei. gestão dele é assim, Rafa, está faltando isso, não é? Olha, está faltando, vou comprar, Vou comprar. vou mandar alguém comprar, vou ligar para o Serginho comprar. Não. A Isso é gestão, outro. ele vê o que está faltando e cobra da Rafa. E aí a Rafa que se vire pra poder ter, né? Rafa, não está bem passada minha roupa. Eu falo, moça, tá ali, ó. Ah, Thiago, a gente vai ter que bater um papinho. A gente vai voltar no episódio anterior. É que eu vamos tô ver essas pensando em séries. cancelar esse episódio. Então, tá? Corta a produção. É, e assim, eu fico pensando, porque assim, o Thiago, ele não falou aqui, não, mas assim, eu tenho certeza que ele é super exigente. E o Augusto falou várias vezes no papo que ele é perfeccionista. Eu tô com pena de você e da Patrícia, que esses dois devem ser dois cri-cri dentro de casa. Ele é perfeccionista. O Augusto, eu acho que também é. Pelo pouco que eu tô sabendo aí da obra. Perfeccionista, tá vendo mais? Mas, ó, A deixa eu Mari te falar. Dantier, nossa patrocinadora, apoiadora aqui, ela é engenheira, e ele acabou de contar que tá... você tá sofrendo com perfeccionismo? Ele falou assim, não, quem tá sofrendo é quem tá fazendo a obra pra mim. Porque... Então agradeça, tá, Mari? Então, você fica imaginando assim, o Thiago, ele é exigente, ele falou que não é tão exigente em casa, mas eu tenho certeza que em casa também ele é exigente. Claro que é. Ele é exigente na vida, mas isso é bom, assim, né? E eu acho que eles têm um super perfil, ele, o Lindomar, o Augusto, tem muito perfil de cirurgião plástico, justamente por esse perfeccionismo deles, porque eu não sou detalhista como eles são. E eu acho que esse perfil esse grau, né, de exigência e de detalhe deles é o que traz o sucesso deles, a forma como eles fazem tão bem a cirurgia, porque eles realmente estão preocupados com o resultado, eles olham cada detalhe, estão preocupados com cada detalhe, assim. Então, mas isso, claro, né, reflete na vida pessoal também. Então, na vida pessoal é tudo também perfeitinho. É bom pra balancear, porque eu sou bem organizado e a Rafa não. Não, mas aí eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Aqui vai ser um debate. Gente, pausa para lavar a roupa suja, mentira. Tem que ter um DR. O que acontece? Eu sempre fui na minha vida uma pessoa organizada. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa organizada. Na minha casa, eu sou a pessoa mais organizada. Só que aí quando você casa com o Thiago Delgado, você, né? Nenhuma organização é suficiente? Não, aí conclusão, você fica uma pessoa desorganizada perto da organização Não, dele. mas é óbvio, né? Depois que vem uma criança, que é menino, eu não sei se menina faz a mesma bagunça, mas menino faz uma baguncinha. Então, gente, casa É o- com é o baguncinha que de tem criança jeito. é casa com vida. não, eu mudei muito o meu jeito de não, ser. com certeza. Antes eu passava porque com organizando criança você não tudo. consegue, Hoje em né? dia eu largo. Né? O Felipe é a mesma coisa. Espalha as coisas. Vai fazer Ainda o quê, bem, só né? falta você ficar tolindo, né, vocês ficarem tolindo o filho de vocês, porque não pode chutar uma bola na sala. Pode Não, pelo chutar a contrário. bola na A sala, tá? psicóloga até chamou a atenção da gente que o nosso filho está muito organizado. Tem que estimular ele a fazer bagunça. A deixar bagunçado. É porque o Henrique, ele tem um pouco o perfil do Thiago. Então, fisicamente, ele é a cara de mamãe, Exatamente. mas ele tem o jeitinho do Thiago. Então, ele brinca, ele termina, tem que guardar e tem que guardar naquele lugar. Se você guardar em outra gaveta, ele não fica satisfeito. Sapatos dele tem a gaveta correta para guardar os sapatos. Se guarda na gaveta errada, ele fica chateado. E aí Incomodado, né? Incomodado. Gente, já nasce com a personalidade. né? Já nasce com a Já personalidade. nasce. Eu super acho, assim, a gente percebe isso na criança, né? O perfil dela, ou seja, vem aí o mini Tiaguinho. Já veio Vem o o mini mini Thiaguinho. Tiaguinho. Não, mini mamãe, né? Aí quando você vai mais a fundo, você descobre que é um mini Thiaguinho. Isso, surpresa, não é o mini Tiaguinho. Ô, Rafa, e desafios para poder fazer a gestão de um horário diferente Vou chegar no assunto pergunta. Vamos falar do horário primeiro, porque ele acorda às 5 horas da manhã, ele vai fazer exercício dele, ele volta às vezes muito tarde, tem que fazer como é que fala quando você vai no hospital mesmo? Visitar a gente visita. depois? Passa a visita, aí à noite dá para fazer a gestão, aquela quinta-feira à noite que você quer sair, que é um Vale Night, tá naquele rolê de médico. Agora tá um pouco mais complicado, né? É o que eu falei, a gente vai passando por ciclos. Antes a gente tinha nossos dias certos, assim, de Vale Night. Então, toda quinta e sexta era o nosso Vale Night. A gente tinha uma pessoa que ficava com o Henrique. Antes da gente ter o Henrique, a gente também tinha as nossas noites. Era quarta ou terça-feira? Terça. Tem tanto tempo que ela não Terça-feira. lembra, gente. Pior que Eu vou ficar com o Henrique qualquer dia para vocês poderem fazer, favor. tá? Não, antes do Henrique a gente tinha toda terça-feira, era a nossa terça que a gente fazia um jantar e fim de semana a gente saía.
E com o Henrique, toda a nossa quinta e sexta era o nosso Vale Night. Agora a gente está sem a ajuda à noite, então a gente meio que se perdeu isso. E acontece muito isso que você comentou, né? Porque a nossa rotina acaba sendo um pouco diferente. Ele acorda muito cedo para estudar e para ir malhar. E como a gente não consegue fazer isso junto, porque antes a gente malhava junto às 6 da manhã. E aí com o Henrique agora um vai e o outro tem que ficar, porque a nossa funcionária chega às 7. Então ele faz toda essa rotina de manhã. Eu fico em casa com o Henrique, curtindo a cama com ele. E acaba que o nosso horário, o nosso momento é realmente à noite. Só que chega esse momento que agora a criança dorme mais tarde, porque o Henrique dormia às 7, era maravilhoso pra gente. Ele dormia às 7, era o momento que a gente ia ver um seriado, a gente fazia um jantar juntos. Aí agora o Henrique já dorme 8h30, 9h, Thiago chega cansado do trabalho, eu tô exausta, tem vezes que a gente dorme com ele, 8h30, 9h. E aí tem que acordar 4 e pouca. Então, assim, realmente, a gente tem ficado mais limitado nesses nossos momentos. A gente tenta já estimular o Henrique a dormir sempre um pouquinho mais cedo pra gente conseguir ter o nosso momento. Mas geralmente é à noite, né? Geralmente é à noite. E quando as vovós ajudam a gente, Meire ajuda muito. Só que o problema é que antes era só o Henrique. Aí minha mãe ajudava muito. Agora chegou o Felipe. Aí minha mãe agora só olha pro Felipe e esqueceu o Henrique. Eu tive uma boa ideia. Um dia o Henrique vai lá pra casa, vocês aproveitam. Tá registrado outro isso? Dia, o Felipinho vai pra lá. Ué, mas eu topo. Gestão. Eu topo. Registrou, né? Esse daí você Eu pode acho colocar em ótimo. caixa alta. E ainda pode usar ainda, né? A mãe do Thiago, né? A sogra. Isso. Mas um dia, ou seja, você vai dois Vale Vale Night. Exatamente. Um com o tio e outro com... Você prometeu um também? Então Eu tô foi, repetindo né? e pronto, gente. Pronto, Vou ficar com então saudade agora- dos filhos agora. E essa rotina, acho que ela se replica em todas as casas que, né? Assim como a Paty também, imagino que deva ser... O primeiro filho, né, tem essa questão mesmo. A gente vai adaptando. E vale a pena no final. Não, tem que valer a pena, né? Aqui, você fez a primeira pergunta que eu abri uma caixinha de pergunta, né, para ver o que o pessoal queria que perguntasse para a Rafa. E foi a mesma que você perguntou em primeiro lugar. Quais cirurgias ela já fez por ser de uma família onde tem um monte de cirurgião? As pessoas acham que, né, você tem aí 3 cirurgiões na família que você consegue fazer cirurgia direto. Não tem agenda pra você também? Não tem. Ah, menina, que coincidência. Receba essa reclamação com frequência. É mesmo? Recebo. Mas aqui em casa é pior, porque eu penso, falo, olha, a minha orelha tá rasgada há 2 anos. Não, ninguém Não. fez minha orelha. Aí o Thiago uma vez chegou lá em casa com todo o material. Não vou fazer pra você em casa, agora eu trouxe todo o material. Eu falei, não, Thiago, quero sedação completa. Quero... Vai costurar minha orelha em casa, não, quero sedação completa. Aí dei uma enrolada nele, né? Caí na besteira de enrolar ele. Uma criancinha machucou no condomínio, o meu material foi todo pra criancinha. Ou seja, a orelha tá rasgada. A orelha tá rasgada aqui, estou usando um band-aid pra estar aqui. Mas é isso mesmo. Mas conta um pouco, qual cirurgia que você já... Eu já fiz prótese de mama com o Lindomar. Isso Antes é de legal de conhecer vocês saberem, tá, gente? Conta que você foi... Antes dela ser namorada do Thiago, ela Antes. foi paciente do Lindomar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18, tem 15 anos que eu fiz. 15 anos. 15 anos. Foi há 15 anos atrás, vai fazer 15 anos em julho agora. Eu tinha 17 anos. E como que você, assim, tomou essa decisão de jovem, né, de colocar uma prótese de mama? Eu sempre tive muito... Assim, eu não tinha seio, na verdade. Não tinha mama nenhuma, era uma tábua reta. E na época, assim, em 2008, 2009, usava muito aqueles tomaras que caem. Então, se eu olhar pra baixo... Caía mesmo, né? Não caía, não tinha o que cair. Se eu só olhava pra baixo, blusa era reto. caía. A blusa caía, total. E aí me incomodava muito, porque eu tenho, né, mais corpo, assim, e na época eu ainda malhava, eu tinha ainda mais corpo. E era totalmente desproporcional, porque eu não tinha peito nenhum, mas tinha perna, tinha glúteo, então era muito desproporcional. E me incomodava. Só que meus pais são contra, né? Meu pai, ele morre de medo de hospital. Para você entrar no hospital, você tem que estar morrendo. Entrar no hospital saudável, procurando beleza, é um absurdo. Só que minha mãe entendia. Então minha mãe falou assim, vamos fazer o seguinte. Aquela, né? Vou contar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai no Dr. Lindomar, que é o melhor da cidade. Se ele falar que, né, comporta, vale a pena você operar, aí a gente procura um cirurgião, porque ele é o melhor da cidade, né? Vai ser muito caro, não, tá. Mas vamos lá, consultar. Nesse momento, Juarez, seu pai, Não estava sabendo. não estava sabendo. Não estava sabendo. Aí Juarez Só vai pra- descobrir hoje. Só para entender, eu não sabia dessa história. Ah, não? Você foi numa consulta
com alguém que você achava que era bom na época só para pegar uma opinião, Isso. mas você não ia operar com essa pessoa, É, você ia procurar um inicialmente mais não. barato. Não, calma, Que porque beleza. Uai, gente, aqui é a mesa da verdade, Thiago. Não, mas então, eu vou contar até o fim a história. Porque Descobrir tudo. era todo mundo contra. E minha mãe e me incomodava muito. E a minha mãe falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos ao Olindomar, que é o melhor da cidade, vamos lá. E aí a gente vê tudo, se ele autorizar, a gente faz, porque umas amigas minhas estavam operando, né? Aí eu falei assim, ok. Aí a gente foi eu e minha mãe e uma amiga, e a gente consultou e foi maravilhoso, assim. Ele passou muita segurança, a gente gostou muito da consulta e foi exatamente o que ele passou. Na época, apesar de eu ser nova, né, de eu ter 17 anos, eu já tinha passado por todo o processo de crescimento, de evolução, então eu realmente não tinha. Não tinha e não ia brotar. Surgir, né? Então, assim, se eu fizesse com 17, com 20, não faria diferença. Então seria um momento propenso, sim. E ele é como vocês dois, né? Tranquilo, passa segurança, calmo, foi muito atencioso. Conclusão, a gente saiu com a cirurgia marcada da sala dele. Com ele. Sem o Juarez, repito. Sem o pai ciente, né? sabendo. Sem o pai saber. E ele foi saber, eu acho que no mês da cirurgia. Estratégia ótima. Estratégia ótima. Ótimo. É ótimo, gente. Pra que deixar ele sofrer, né? E qual foi a reação dele? Quando ele... Ele não ficou bravo, mas ele ficou preocupado. Meu pai é muito, muito preocupado. Meu pai deixou de fumar porque ele teve hérnia. A relação é zero, mas ele falou, nunca mais eu entro no hospital. Então não fumo mais. Então, Ele apoiou depois, né? Viu que era algo que Apoiou. você queria muito. apoiou, ele foi comigo no hospital. E outra coisa importante que você contou no início, assim, vou lá pegar a opinião com o melhor. Se eu vou fazer com o melhor, não sei se vai caber no meu bolso. Isso, Mas como é que uma exatamente. consulta com segurança, com credibilidade, traz pra gente esse conforto, assim, bom, se não cabia no meu bolso, agora eu vou fazer caber, porque é a minha vida, é a vida da minha filha, e eu quero realmente que ela se sinta segura pra poder fazer isso. Mas é exatamente isso. Eu acho que quando a gente vai procurar por esse tipo de cirurgia, toda cirurgia, né, ela tem um risco, e é uma coisa que mexe com a sua vida, é a sua saúde, é a sua autoestima, e é uma coisa que eu fiz há 15 anos atrás, e eu não sei quando que eu vou fazer novamente, eu poderia ficar da forma como eu tô, assim, pro resto, eu não tenho um tipo de... Nunca senti nada, eu acho que agora as próteses, né, não tem prazo de validade. Então, se é uma coisa que eu vou fazer para minha vida e que envolve a minha saúde, você tem que fazer com a pessoa que te passa segurança, que você confia, que sabe que vai fazer um bom trabalho e que é o melhor. Então, assim, apesar da gente ter ido lá meio com isso, vamos pegar a opinião, quando a gente sentou e a gente sentiu ele, a gente, vamos marcar, vai ser. E foi assim, foi ótimo, mudou muito, porque... E foi muito boa, porque na consulta, justamente, na época não tinha, né? Hoje, lá na clínica, eles têm 3D, o 3D, você vê, né? Eu fiz já o teste quando o 3D chegou, a gente fez lá em casa o teste. E é muito legal, porque você vê com muito mais precisão. Na época, ele fez o teste comigo com, eu não sei se era prótese ou era um molde. E aí foi legal, porque ele me mostrou, eu falei que eu queria muito pouquinho, que eu queria ter um volume. Eu quero ter um volume, eu quero pôr uma luz e ter um volume. Mas eu quero um volume muito pequeno, porque eu sou muito magra aqui em cima, eu não queria que marcasse. Aí ele me mostrou tanto o mínimo, que ficaria assim, um mínimo legal, que daria um volume, quanto um tamanho que seria proporcional ao meu corpo. Falei assim, não, vamos nesse mínimo que eu quero é esse. E até hoje, assim, eu achei muito legal, porque ele, além de ter me mostrado... O que eu gostaria, que foi o que eu deixei claro para ele. Respeitou a sua vontade, ele respeitou a minha vontade e até hoje eu sou muito satisfeito com o que eu fiz. Aproveitando, quero te fazer duas perguntas que eu recebo muito essas perguntas e eu respondo para os pacientes, mas agora eu quero ouvir da paciente. Colocou prótese, você teve filho, teve o Henrique, amamentou depois de colocar prótese? Amamentei até 7 meses, sem problema nenhum. Assim... Após a gestação, você perdeu o resultado da sua... Não perdi o resultado, era uma coisa que eu falava com o Thiago, né? Eu grávida do Henrique, aí eu já falava, Thiago, vamos medir a forma como tá, porque vai cair, vou perder o resultado, a gente vamos já marcar, 1 ano depois, trocar a prótese. E aí ele ficava, vamos ver, não sei se é necessário. Eu falei assim, não, vai ser necessário, né? Paciente, a doutora aqui, vai ser necessário, com certeza vai ser necessário. E aí, amamentei. Aí amamentei até os 7 meses, secou, não veio mais. O peito voltou exatamente. No meu caso, eu acho que
Eu acho que isso varia muito de mulher para mulher. Controlou bem, né? A questão de ganho de peso na gestação. Sim, controlei bem o ganho de peso. Genética. E a questão, eu acho que por eu não ter muita mama, eu acho que não tinha o que cair. Então, eu não sei, eu não entendo. Na verdade, com a gestação, a mama pode desenvolver a glândula. Sim, então, se você não tem nada, pode acabar tendo alguma coisa. Mas no seu caso foi isso, muitos cuidados e genética também. Mas a gente recebe com frequência essa pergunta. E normalmente é alguém que está começando a amamentar. Tipo assim, nasceu o neném, tem 15 dias e manda no Instagram. Eu acabei de ganhar meu filho, quando que eu posso marcar minha consulta? Então assim, muito precoce, né? Muita ansiedade. Pra vocês verem como é que a gente sofre quanto mulher, né, gente? Porque mal tá amamentando, a gente tá com a pressão que o peito vai cair, a gente tem que se... Mas tem que ter calma e curtir o momento, né? Porque são Sim, fases. Mas é porque a gente fica... Quando a gente acaba de ganhar um bebê, né? A gente tem aqui várias mães aqui no estúdio e tudo mais. O nosso corpo fica muito transformado, né? O primeiro ano, gente, nossa barriga parece uma gelatina. A nossa parte da bunda parece uma gelatina. Parece que aquilo nunca mais vai voltar pro lugar. É o caos. Você fala assim, Jesus, eu vou ficar flácida pra sempre. E demora um ano para as coisas se ajeitarem, né? Então você fica assim... E nem sempre volta, né? E nem sempre tem volta. Tem que fazer sua parte também. Ele não vai voltar sozinho. Tem que fazer sua parte. A Mari tá aqui, é um exemplo, né? Durante um período... ela se dedicou, até hoje está se dedicando, treinando, se alimentando bem, cortou o açúcar. E aí, simplesmente, o corpo dela mudou radicalmente. Só falta colocar o peito agora. Mas é isso. Aqui a gente fala tudo, Mari. Tá por trás, na frente você tá falando tudo. Mas a dedicação, e você foi assim também. Sim. Né? Você sempre teve essa vontade de voltar para a academia, se alimentar bem, não comer açúcar. Já é mentira. Não, verdade, que eu fui na casa deles outro dia, não tem nem adoçante nem açúcar, tá, gente? Sim, mas o chocolate tem, né? Olha, eu acho que não tem lugar, não tem açúcar, mas chocolate tem. Deixa eu falar. Aí, no nosso closet, tem a metade dela e a metade minha. Só que nem sempre está muito organizado como eu gostaria que fosse. E aí, de vez em quando eu vou procurar alguma coisa, cai um papel de chocolate no chão. Cai alguma coisa e fala, isso aqui a Rafa tava comendo e escondeu aqui. Esconderijo é o closet, então. Mas vou me defender. É igual você. O Augusto é assim também. Ficou até vermelho, Augusto. Tem a história. Vocês escondem de quem? Vocês escondem do Thiago, vocês escondem do Henrique, vocês escondem... De quem vocês estão escondendo o chocolate? Ou de vocês mesmos? O que acontece lá em casa, a Patrícia esconde o chocolate de mim. Eu não posso, às vezes me dá vontade de comer um chocolate. A Patrícia, às vezes, tem determinados lugares que ela coloca que sabe que eu não vou achar. Mas tudo pra dieta? Não, Ou pra disputar o chocolate com você? Não, ela também não tem muito... Ela não gosta muito de açúcar, ela é super cuidadosa. Ela é chique igual o Thiago, ninguém merece. Mas eu já gosto. E teve um dia que eu abri o guarda-roupa, não sei por qual motivo, e o guarda-roupa dela... Pra pegar alguma coisa, de repente eu tiro lá que tem um chocolatinho lá debaixo do lugar. Aí eu achei onde estão os chocolates. Elas estavam fazendo controle do chocolate meu. Não, mas ela controla meu chocolate. O meu já é o contrário, eu compro e como escondida. Depois, quando acabar aqui, eu conto de umas amigas minhas. Não posso contar aqui porque o marido vai brigar, mas depois eu conto pra vocês. Deixa eu te falar outra coisa. E o nariz? Isso. Aí esse foi a 15 anos Gente, atrás. foca no perfil Garrafa agora, tá? Porque ela tem nariz do Thiago. E há 2 anos atrás eu fiz o nariz. Mas não? Não, foi 2. O Henrique tinha completado 1 ano. Já era uma também que... Então vai fazer 3 anos. Isso, vai fazer 3 anos em outubro que eu operei o nariz. E era uma cirurgia também que eu já tinha vontade há muito tempo. Inclusive, quando eu pus a prótese, era uma coisa que sempre me incomodou, mas era uma cirurgia que eu já tinha um pouco mais de receio por ser no rosto, assim. Porque me incomodava, mas me incomodava numa foto, me incomodava quando eu usava um óculos escuro e vinha aquela batata, né? Só parecia batata no rosto. Mas no dia a dia eu me olhava no espelho e não via nada demais, assim. Não era uma coisa que me incomodava tanto. Então eu ficava dividida. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Por ser no rosto, eu ficava, vai que eu não me reconheço. Eu tô há 30 anos assim, e aí eu faço, o nariz pode ficar perfeito, pode ser o nariz, assim, da atriz mais... Mas se não encaixar no meu rosto, né? Se eu não me reconhecer. Então, acho que isso foi o que fez eu esperar tantos para operar.
E Tá durante... amadurecendo a ideia. Eu acho E que isso é amadurecendo a ideia. super interessante. E muita gente fala isso, né, pra gente. Eu tenho medo de não me reconhecer, né? mas E realmente transforma o rosto, né, gente? transforma, não. Aí eu arrependi depois, né? De não ter feito antes. Porque... Gente, eu nasci pra ter esse nariz, não sei o que aconteceu. Eu nem sei como é, nem lembro como é que eu sou nariz antes, Rafa. Corta aí, ó, põe o meu nariz antes. Antes e depois da Rafa. Só que não, que senão eu vou virar um meme, pelo amor de Deus. Mas é engraçado. Esse medo acho que todo mundo tem, né? A parte do rosto, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. De mudar muito, né? A não ser que seja um nariz muito, assim... Mas mesmo quem tem um nariz muito exagerado, não quer mudar o rosto, né? Quer mudar o nariz só, mas quer ser a mesma pessoa. Mas tem técnica cirúrgica que a gente pode utilizar para fazer uma Consegue. rinoplastia natural. Então isso a gente consegue durante tem a simulador? cirurgia, na programação, na simulação, fazer essa programação, planejamento da cirurgia. Tem um simulador do nariz também. Tem também. Então vou lá ver como é que eu fico com o nariz pequeno, gente. Ah, gente, é vida. A Mariana já fez simulador do peito, do nariz. Tá? Mariana, você vai ser a próxima a sentar aqui, tá, Mariana? Depois de colocar os peitos. Antes de colocar o peito, a gente não vai te aceitar aqui, não. Nossa, mas assim, eu realmente adorei. E foi exatamente isso, porque eu tinha receio, a gente conversava muito sobre isso, né? Quando a gente namorava, eu comentava, só que aí eu não sei, né? Se tava apaixonado ou se... Porque... Ou você era educado? Não, se tava apaixonado ou se era... Não vou estimular a fazer porque a gente ainda não casou, não é pra sempre, né? Então, é um dos dois motivos. Mas ele falava, não, é necessário. Você é tão linda. E nessa vocês comentaram com o Juarez, seu pai? Essa ele ficou sabendo? Essa ele ficou sabendo. Não, essa ele participou das discussões. Essa, ela já era dona do próprio nariz. Nessa, inclusive, ele queria que ela... Porque o nariz dele também é assim. Então ela puxou ele, infelizmente. A minha irmã, Henrique, porque a nossa genética é forte. Mas temos cirurgia para resolver.